Salve! Você está no terceiro milênio e a cultura do terceiro milênio é a cultura racional. Na cultura racional, nós ficamos sabendo que a humanidade ela vem de uma deformação e degeneração. Na verdade, são duas degenerações e duas deformações. Então, a energia pura, limpa e perfeita, primeiro ela degenera para deformar no campo de pureza, que é o primeiro mundo. Energia pura, limpa e perfeita. Quando há a extinção dos racionais na água e na terra, aí é que começam a nascer do chão. A humanidade, e não é só a humanidade, o homem, a mulher, os planetas, tudo nasce do chão, porque é a energia fecundadora do universo, é a energia racional. Aí começa uma segunda deformação do mundo racional e uma primeira degeneração e depois a deformação. Então são duas degenerações e duas deformações. Vamos tratar hoje aqui com a Bernadette sobre a questão do nascer do chão. O que foi que nasceu do chão, Bernadette? E assim, quando começaram a nascer do chão, andavam se arrastando até que criaram forças para andar de gatinhas. Andavam assim porque não sabiam andar de outra forma. A natureza era outra. Não existia o sol, não existia a lua, somente um foco de luz, não tão quente como depois de deformados de todo. Era uma luz e eles eram alimentados por essa luz. Depois, com o decorrer da primeira eternidade, começaram a ficar de pé, uns curvados, depois em pé de uma vez. Mas essa maneira de andar de gatinhas durou muito tempo, até que eles andassem sem andar de pé de uma vez, porque não tinham tino nem quem os ensinasse, de forma que levou muito tempo mesmo. Todos eles andando de gatinhas, julgando que o natural fosse esse. Não apodreciam com o decorrer do tempo, permaneciam virgens. Eram racionais, deformados, mas virgens. Eram de uma outra espécie de matéria cósmica, por isso não apodreciam, porque a natureza favorecia em tudo. Retornando ao assunto que a Bernadette acabou de ler agora, que é essa mensagem, Porfírio, por acaso alguém de vocês se lembra de qual foi o degrau, qual foi a eternidade que aconteceu isso? Porque neste progresso, a definição daqueles corpos, gagos com algum entendimento, quer dizer, era de uma formação de uma matéria mais consistente, não apodreciam, secavam igual uma árvore. Quer dizer, olha que consistência de matéria que nós tínhamos, né? Não havia ainda a dilatação dos órgãos, pelo meu modo de entender, né? Agora, isso tudo, qual degrau? A questão não é qual degrau, é qual tipo de eternidade. É isso. Porque existem três tipos de eternidade. Primeiro lugar, para a gente começar a entender esse tipo de pergunta. Nós temos a eternidade completa, que é aquela primeira informação que está no livro, a formação do mundo de energia elétrica e magnética. Mas nós temos a eternidade que conta quando nasce do chão. Então, ali começam 21 eternidades, na segunda deformação. Então, não tem sentido perguntar qual eternidade. Qual eternidade? Eram gagos e coisa e tal. Mas aquela eternidade que está ali, ela tem o sentido das 21 primárias, ela tem o sentido das 21 que nasceu do chão, que semeou no chão, começaram a crescer
E depois, então, começaram a desenvolver, que são mais 21 eternidades. Isso que tudo conta. dentro de um degrau, vamos se dizer, né? Não tem mais degrau. Eu entendo, eu estou entendendo. A grande questão nossa, Sim. do estudante, é achar que aquele degrau é fixo. Não é. Ele não é fixo, por quê? Uma eternidade é um tempo que não se conta. É um tempo que parece que não tem fim. Isso é uma eternidade. Então, não é a forma da gente estudar. A gente só pode localizar o sentido desse tipo de pergunta justamente com: é a primeira ou é a segunda deformação? É a primeira ou a segunda degeneração? Está entendendo? Então, uma coisa é a máquina do raciocínio que foi formada no primeiro mundo, o mundo racional. Então, ali é a primeira deformação. Não deixaram de ser puros, nem limpo, nem perfeito. Está aí no livro. Era outra energia cósmica. Quando nasceram do chão, eram energia cósmica. Tinha nada, a matéria era cósmica. Não havia luz. O sol. Agora, Porfírio, olha só Presta atenção, só para complementar sim, aqui. Sim. Não havia sol. Era apenas uma luz fosca. Mas já estavam nascendo do chão, porque foram extintos. Então ali começa como que uma nova contagem para poder sair do chão. E aí, para poder sair do chão, houve todas essas evoluções, lapidações, progressos e etc, e etc. Então, olhar a composição do mundo em 21 eternidades é o global. Olhar a composição do animal racional, que é o ser que nasce do chão, está aí no 5º volume da obra. Essa mensagem foi do 5º volume, era isso que eu queria saber. 5º volume. Interessante, tem outros. O primeiro também tem isso. Não, mas esse capítulo aí é muito bom. Aí, então, você tem quando começaram a nascer do chão. O que nasce do chão? Uma semente cósmica, que eles foram extintos. Não havia sol nem nada. E na medida que eles foram se transformando, deformando uma segunda deformação, aí começa a formação do sol, ou seja, o foco de luz vai virando o sol, aí depois vem a formação da lua, mas ele é o 7º degrau, por exemplo, a formação da lua, está no 7º degrau do completo, mas do chão é diferente. Veja lá no 18 do histórico, que nós temos uma numeração diferente. Nós estamos na 18ª eternidade. Você tem aí, Bernadette, por um acaso? Não, é interessante esse assunto. Essa é a referência. 18 do histórico, são as eternidades. Então vamos lá estudar. Tem que estudar muito. Entender? Aí, eu tenho que estudar muito ainda para ver. Então isso é para caracterizar bem que são três formas de ver as eternidades. Então, a primeira forma de ver a eternidade é a global. Resume tudo. A segunda é o nascer do chão, que é o animal racional, que tinha que nascer do chão, porque se extinguiu. E a terceira eternidade. Estamos na 14ª, porque é justamente o desenvolvimento do raciocínio, primeiro, segundo e terceiro milênio. Então não existe essa de querer encaixar, qual é a eternidade que estava? Num sentido é uma, no outro sentido é outra. Então, 18 do histórico, me lembro muito bem. No 18 do histórico? Mas eu não trouxe a referência aqui. Sim, mas aí... Ele diz que nós estamos na 17ª ou 18ª eternidade. É só ir lá e conferir. Porque aí ele vem. Na primeira eternidade eram monstrinhos. Como que eram monstrinhos se a primeira eternidade era puros imperfeitos? Então é outra forma de contar. É esse o detalhe. E as pessoas às vezes ficam querendo sabatinar uma coisa que não faz sentido. Então são três formas que o tempo não se conta, mas a composição é sempre tridimensional. A geral, né, que é os 21 degraus, que é a relação geral de tudo, começaram a progredir por conta própria até a 21ª.
a contagem do animal racional que nasceu do chão, que é a segunda deformação, e a evolução. Porque quando nasce do chão, ele não tem como evoluir. Então tinha que passar adiante, primeiro, segundo, terceiro milênio. Isso não é fixo. É só isso que no global que a gente precisa compreender bem. 3 formas de ver a eternidade. Doutor Carlos, sobrou pouco tempo, mas se for o caso, a gente volta no nosso próximo vídeo. Ou a professora Nádia, eu tô querendo ser incisivo, porque a pergunta do Luiz Cláudio acaba retornando à confusão anterior. Não sei se vocês perceberam que a ideia era desmistificar, mas a pergunta não tem nada de mais, ela só não pode ser feita porque ela cria a condição anterior da mística de achar que são só 21 eternidades. Vamos lá. É um assunto de uma elevação tão grande que, para botar em palavras, a gente conta, né, com os nossos anados, nossos anos de estudo da cultura racional, para conseguir colocar as coisas em palavras, né? O tema desse vídeo é realmente muito elevado. Eu gosto muito da referência do professor de Mecânica Celeste da Universidade Federal Fluminense, da UFRJ, professor Gaspar, grande estudioso da cultura racional, e ele diz nas suas apreciações uma frase que é síntese, né? O livro Universo em Desencanto é uma obra enciclopédica de supercosmologia no sentido amplo e metafísico do termo, né? Então, as palavras aí, supercosmologia, a coisa vai lá para cima, né? E amplo e metafísico do termo está falando que são transformações de energia. A gente aqui embaixo nem vê energia, né? A gente não vê a própria aura e assim por diante. Já falei num outro vídeo aqui que quando saiu, isso era final dos anos 70, começou a ter divulgação científica na mídia e o Jornal do Brasil publicou uma página inteira sobre o Big Bang e o nosso mestre mandou botar a página lá embaixo, né, na Dona Lucy, né? E tinha um astrofísico da NASA dando entrevista dizendo que devia existir alguma outra coisa, um supermundo. E aí aconteceu esse acidente do Big Bang e aí começou essa deformação, né? Então eles não têm noção do antes. O racional fala que nós estamos dentro de um buraco. Eles não sabem nem o que era antes. Ele até diz que podia ser uma supercivilização. Eu me lembro desse texto, né? E Santo Agostinho pergunta o que havia antes de Deus criar o mundo, né? E fica também sem resposta. E nessa reportagem do Jornal do Brasil, o jornalista científico termina dizendo que a ciência conseguiu subir a montanha da ignorância. Levou muitos séculos subindo a montanha da ignorância, chegou lá em cima, ufa, subimos a montanha da ignorância. Encontraram os teólogos sentados há séculos lá em cima, olhando para cima, dependentes de revelação. E a revelação final está aí, o Universo em Desencanto. Agora, o tema daqui desse vídeo de hoje realmente é fora de série, tem que continuar. Porfírio, apenas uma perguntinha. Pelo que você comentou agora há pouco com o Cláudio, a primeira eternidade, então, ela começou a partir do momento que nós nascemos do chão. Ali foi que começou a primeira eternidade, ou melhor, começou antes de nascermos do chão. Foi isso que você disse? Que até então não era o que eu entendi. A primeira eternidade, quando começaram a progredir por conta própria, que é o que está no livro. Antes de descermos. A primeira eternidade, quando nasce do chão, é outra forma de contar. Monstrinho. Do início era um monstrinho. Primeira eternidade, monstrinho. Segunda eternidade, monstros. Terceira, monstrões. Vai lá no 18 do histórico. Certo. Então, ali é uma nova contagem. E aí, esse progresso,
essa transformação vai dar origem a mais 21 eternidades, que aí é onde nós estamos na 14ª, que ele diz assim: vocês estão na 14ª eternidade. Ou seja, 7 no primeiro milênio, 7 no segundo milênio e 7 no terceiro milênio. E uma frase do livro que eu nunca esqueci, ele diz assim, e todo mundo sabe disso, não precisa ler o livro para saber disso: nada pode desenvolver se não estiver primeiramente formado. Se não formou, se ainda não nasceu do chão, como é que ele vai desenvolver? Não tem como. Então, a composição global, universal, a existência, a questão estrutural, que é a deformação, são duas, e a questão evolutiva, que aí é o desenvolvimento. E aí tudo isso vai acabar aonde? Aonde tinha que acabar. Uma energia pura, limpa e perfeita. Se era para desmagnetizar, por que magnetizou? Ora, magnetizou por causa disso. Então tinha que ter uma forma de tirar o que nasce do chão, tinha que ser tirado do chão. E para tirar do chão, aí formou a Lua, formou as estrelas, formou este segundo mundo, o segundo mundo, porque o primeiro mundo não deixa de existir, é eterno. Claro. Então, nós voltamos aqui na próxima semana, porque temos muito a falar, e eu falarei um pouquinho menos, porque eu quero que vocês me traduzam para mim, para este entendimento que eu acabei de apresentar, essas 3 classes, entre aspas, de eternidades. Quer dizer, o sentido da composição global, o sentido da estrutura e o sentido do desenvolvimento. Vamos encerrar aqui por hoje, e se você gostou do nosso assunto aqui, na próxima semana voltaremos aqui. Dá um like lá no canal, se inscreve e vamos continuar comentando esse tipo de assunto que é muito esclarecedor para aqueles que querem estudar. E isso não é só na cultura racional, não, porque a gente tem muita coisa a falar. No próximo vídeo a gente volta falando um pouco mais sobre isso. Salve!